ou negativa, tá bom? Que tubulação é essa? São as tubulações que conduzem a água de um determinado ponto para um outro ponto, tá? Geralmente, essa condução, ela é de água pressurizada, ela é por gravidade, tá? Então, vamos dizer assim, a pressão que está dentro do tubo, indiretamente, ela está sendo pressurizada pela ação da gravidade, né? Então, por exemplo, se eu coloco um reservatório elevado, né? Tá aqui, vamos dizer que é um reservatório elevado. Esse reservatório ele tem água aqui dentro. Se eu medir a pressão aqui, ó, no nível em que a água está, certo? A pressão ela é a mesma pressão da pressão atmosférica, tá? Que está aqui no ar. Então a pressão aqui no fluido é a mesma que está aqui no ar. Se eu descer aqui, ó, vamos dizer que eu desci meio metro. Se eu descer meio metro, a pressão em um ponto dentro da água a meio metro de profundidade, ela já não é mais a pressão atmosférica. Então, por isso que nós dizemos que ela está pressurizada indiretamente pela gravidade, porque o peso da água que está acima do ponto que eu estou analisando vai pressurizar esse ponto, tá? E isso, se for uma tubulação, né? Se eu colocar uma tubulação saindo aqui, essa água, o peso dessa água vai ficar fazendo pressão aqui embaixo e a água que sai na tubulação também vai estar pressurizada, tá bom? Então, essa é uma tubulação pressurizada pela gravidade, né? Indiretamente, o peso da água está fazendo a pressão do tubo existir. Em outros casos, essa pressurização não é apenas pela gravidade, ela é também por movimento mecânico, uma bomba, tá? Que nós falamos lá, né, sobre a tubulação de recalque e tudo mais, mas eu vou revisar sobre isso. Então, essa tubulação de recalque, né, ela é pressurizada por uma bomba e não por uma gravidade, não é isso? Então, existem essas duas formas de fazer uma pressurização na tubulação, ou é com reservatório, pressurizando por gravidade a água que está na tubulação abaixo, ou uma tubulação ligada a um equipamento que vai pressurizar essa água. Durante todo esse período da primeira etapa, né, o assunto da AV1 é de condutos forçados, tá? Condutos forçados, o que são esses condutos forçados? Condutos em que a pressão dentro do tubo é diferente da pressão atmosférica. Diferente positiva ou diferente negativa. A pressão negativa, geralmente, ela está associada a uma bomba, né? A um sistema de motor-bomba. Esse sistema de motor-bomba vai pressurizar a tubulação, seja positiva ou negativamente, tá? Se for positiva, nós chamamos de uma tubulação de recalque. Se for negativa, nós chamamos de tubulação de sucção, tá bom? Então é só lembrar daquele que eu falei para você. Você pega algum refrigerante, bota um canudo aqui e você chupa o canudo. Você coloca o canudo aqui, ó, e chupa. Por que que a água sai daqui de baixo e sobe, indo ao contrário da ação da força da gravidade? Devido a uma diferença de pressão, tá? É sempre assim. Eu gosto muito de fazer a associação esdrúxula, mas que funciona. Então, licença. Então, por exemplo, tem duas salas de aula, essas salas de aulas estão interligadas por uma sala. Se uma sala de aula ela está muito cheia e a outra sala está mais vazia, a tendência é que haja uma distribuição de quantidade de pessoas. É isso, por exemplo, que a coordenação faz quando distribui as salas. Por que que as turmas são divididas? Algumas vezes é porque a turma é grande, outras vezes é porque pela configuração da disciplina, o professor tem que fazer atendimento, tem que ser dividido, mas é sempre tendendo a equilibrar as coisas, deixar não deixar uma muito saturada e a outra menos saturada, tá? O nome disso é um equilíbrio, né? Então, por exemplo, se a sala de aula estiver completamente abarrotada e a outra estiver mais livre, quando você abrir a porta, o que vai acontecer com essa sala, com as pessoas que estão nessa sala? A tendência natural é que elas saiam da sala mais cheia, mais saturada, mais densa e se desloquem naturalmente para
a outra sala, que está mais simples, a que está mais menos saturada, tá certo? E o nome disso é equilíbrio de pressão. Muito na hidráulica ocorre por isso, tá? Muitos dos aspectos da hidráulica ocorrem por esse fator, por essa questão, tá bom? E quando a gente fala, por exemplo, de diferencial de pressão, é assim, uma tubulação, ela sempre vai, a água, ela sempre vai do local onde existe maior pressão para o local que está com menor pressão. É sempre assim, tá? Maior pressão para menor pressão. Paulo, tu quer dizer então que quando tu pega o canudo, aqui embaixo a pressão está maior do que em cima? Sim. O que você faz com os músculos da sua boca, né, e com os lábios, é criar uma região dentro da boca, né, a cavidade bucal aqui, ela se torna um ambiente, um espaço fechado. E a única interligação desse espaço fechado é o canudo, que está interligando com o líquido que ele está inserido lá embaixo. E com os músculos da boca, você cria uma supressão, você diminui o tamanho da cavidade bucal através dos músculos, e isso vai causar uma pressão negativa. Então, por que a água sai lá do copo e vai para a sua boca? Porque a pressão lá no copo é maior do que a pressão dentro da sua boca. Você cria um diferencial de pressão, tá? São coisas empíricas que a gente faz sem saber, né? Que tem um princípio físico ali. Então, é sempre assim. Oi. Mas a pressão da boca é negativa? A pressão dentro da minha boca, ela vai ser negativa. Por quê? Porque eu estou succionando, eu estou fazendo com que algo que está fora da minha boca entre até o ar. Quando você respira, o que o seu pulmão faz é criar, através dos músculos, um diferencial de pressão. Quando você inspira, o músculo dos seus pulmões estão expandindo, fazendo com que a cavidade do seu pulmão fique maior, puxando o ar para dentro dele. Quando você expira, é o contrário. Ele está criando uma pressão maior lá dentro, maior do que aqui fora, e fazendo com que o ar saia lá dos pulmões e venha para a boca. Venha, no caso, para fora da boca. Tá certo? Então, o que você faz com o seu pulmão é criar pressão negativa. Aí o ar entra. Você puxa o ar. Aí ele faz lá, né, toda aquela troca de gases e absorve tudo aquilo que está presente no oxigênio, tira o oxigênio e expira. Aí ele já está criando uma pressão maior do que aqui fora. Então, tudo se baseia em criar diferenciais de pressão. Pressão mais baixa do que a atmosférica ou pressão maior do que a atmosférica. É sempre assim. Entendeu? Então, sim, na sua boca você cria uma pressão negativa por um pequeno espacinho de tempo ali. Entendeu, Thaís? Professor, Oi. então é sempre uma relação entre positivo e negativo? Sempre, 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 sempre. É só você lembrar, pode anotar aí, ó. É sempre, o fluido sempre vai tender aí, da onde tem a pressão maior e ir para onde tem pressão menor. É só você lembrar. Se você está numa sala que está muito cheia de gente, quando você abre a porta, a tendência é as pessoas saírem. Sempre é assim. Não tem, ninguém vai querer, essa sala está cheia, esse ônibus está cheio, eu vou entrar. Não. Sempre que um ônibus está muito lotado, abriu a porta, uma pessoa é quase que expulsa, né, imediatamente ali. Então a tendência é que a pressão lá dentro fique maior e ele tenda a sair. Todas as moléculas vão tender a sair daquele ambiente. Oi, Professor, oi. aí no caso, como o senhor deu exemplo da sala de aula, quando está lotada é positivo, quando está vazia é negativo? Basicamente sim, certo? Basicamente sim. Na verdade, não, só para corrigir uma coisinha dessa tua afirmação. Não necessariamente, Thaís, a pressão ela tem que ser negativa para poder o fluido ir até o outro ambiente. Então, por exemplo, se a sua boca, por exemplo, se você faz uma sucção ali de um líquido, tá? Mas a pressão atmosférica está muito grande, por exemplo, você está ao nível do mar.
você tem uma facilidade bem maior de você fazer o líquido subir, tá? Por quê? Porque você está ao nível do mar, a pressão é muito maior no ambiente onde você está. Você respira mais fácil, é mais ou menos isso. Você respira mais fácil. Por quê? Porque a pressão atmosférica ela é um pouquinho maior do que em ambientes mais altos, como por exemplo, você vai para Chapada Diamantina, né? 1.200 e poucos metros acima do nível do mar. Lá você já respira com um pouco mais, você fica um pouco mais ofegante. Qualquer esforcinho físico, seu pulmão tem que trabalhar mais para poder puxar o ar para dentro. Por quê? Porque a pressão do lado de fora é menor. Então, se a pressão do lado de fora é menor, você tem que fazer um esforço maior para poder puxar o mesmo ar que você, se tiver ao nível do mar, você puxa bem mais fácil, porque a pressão do lado de fora é bem maior, fica mais fácil, né? Então, é como se tivesse assim, ao nível do mar, o ambiente tem mais moléculas pressurizadas. Então, se você abrir os pulmões com uma pressão bem pequena, ela já tenta entrar, tá? Então, assim, não necessariamente tem que ser negativa para poder a sala ser esvaziada. Eu posso ter ali no corredor, por exemplo, abrir a sala para o corredor. O corredor ainda pode estar cheio de gente, mas se tiver menos gente por metro quadrado do que na sala, a tendência vai ser você pensar assim: ah, não, lá no corredor está mais vazio, vou para lá, aqui não tem condições. E você vai para lá. Então a pressão lá no corredor ainda está grande, só que está menor do que aqui dentro da sala. Então, o diferencial de pressão não quer dizer uma pressão positiva e uma negativa. Pode ser uma pressão muito positiva, com uma intensidade bem maior, e uma pressão positiva com intensidade menor. Mesmo assim, vai existir um fluxo. Entendeu? Entendi. Pronto. E aí, tudo dessa parte da segunda etapa, da primeira etapa, perdão, ela diz respeito a tubulações pressurizadas, tá bom? Então, na revisão de hoje e amanhã, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas primeiro, vamos fazer esse exercício aqui, que eu acredito que a gente termina rápido, porque eu acho que a última aula foi bem interessante, a gente conseguiu um entendimento bacana, então, uma participação bacana também. Então, eu acho que o entendimento de vocês vai ser primeiro. Ó, o que foi que eu separei aqui, tá? Nesse nosso exemplo aqui, nesse nosso exercício, que vocês vão ter disponível para vocês, eu vou atualizar agora, quando terminar essa aula, eu já vou atualizar todos os slides lá no Classroom para que vocês possam ter o material para estudo, tá? Vai estar faltando 3 slides. E aí eu disponibilizo para vocês e a gente vai fazendo a revisão amanhã, vocês já com o material, tá bom? Então, peraí, deixa eu só colocar isso daqui. Então, quando a gente terminar aqui esse exercício, aí a gente volta a começar a revisão até o término da aula, tá? Então, pessoal, nós estamos vendo a Professor, parte de bombeiros. Oi. foi disponibilizado já o vídeo da aula da última aula? Rapaz, eu tô com o YouTube aberto aqui. Eu vejo agora. Hidrantes para combate a incêndio. Foi sim, viu? Aula do dia 13, no caso, não é isso? Ah, beleza, professor. Valeu. Foi isso mesmo. A aula do dia 13 já foi disponibilizada sim, viu? Coloquei no dia 13 Qual mesmo. é o canal lá, professor? Oi? Qual é o nome do canal lá, no YouTube? O canal é Paulo Lima. Se inscreve, dá um joinha, fortalece o canal. Deixa eu pegar aqui para compartilhar com vocês aí, só um momento. Eu não estou mais mandando link não, viu? Se inscrevam lá. Eu tenho 120 alunos, tem 48 inscritos aqui no canal. Então o pessoal não está acompanhando, não. Oi? Como é o nome mesmo? Paulo Lima. Qual é o nome do professor? Paulo Lima. É esse daqui, ó. Vou projetar aí para vocês verem. Opa. E assim, vocês podem, inclusive, se tiverem um pouquinho mais de tempo aí, se vocês tiverem tempo,
Vocês podem, inclusive... Confirma aí se vocês estão vendo o slide. Pré-dimensionamento do sistema de hidrantes para combate a incêndio. Pronto. Inclusive, se vocês olharem aí nas playlists, aqui é o canal, tá? Tem um monte de vídeo aqui, um monte de aula de várias disciplinas, blá, blá, blá. Aqui na playlist, ó, se você olhar lá, nós vamos ter as playlists que eu assisto, tá certo? Tem logo o Whindersson Nunes aqui. E aqui eu tenho, ó, sistemas estruturais, desenho técnico, sistemas 1 e 2, no caso, hidráulica aplicada, certo? Aqui é o semestre de vocês, hidráulica aplicada 2020.2. Se vocês quiserem ter uma outra visão da mesma disciplina, vocês podem procurar aqui, ó, que vocês, nessa hidráulica aplicada 2020.1, que no caso foi o semestre quando eu comecei a gravar a aula, vocês podem também entrar nessa playlist aqui e ver todos os vídeos, todos os vídeos que eu dei aula para o semestre passado. Então, interação diferente, perguntas diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Então, vocês podem usar isso aqui como uma ferramenta de aumentar o aprendizado, tudo bem? Se vocês tiverem interesse aí, tem. Tá certo? Mas, a priori, vocês vêm aqui na playlist, ó, Hidráulica Aplicada 2020.2. Cadê? Tá aqui. Que são os vídeos das nossas aulas, tá bom? Tem 12 vídeos até agora. Ok? Bom, então assim, a gente volta a falar sobre revisão daqui a pouco, tá bom? Já o slide abriu aqui, eu vou fazer só esse exercício rapidinho e aí a gente volta a falar sobre condutos forçados, que é o assunto da nossa avaliação, tá? Se tiverem dúvidas aí, vocês vão me falando, e aí eu tiro as dúvidas de vocês. Pode mandar no chat também, que eu leio. Joelma fez uma pergunta, a pressão em cima da montanha é maior? Na verdade, na beira do mar, Joel, a pressão é maior, tá? Porque assim, ao nível do mar é como se fosse um nível mais baixo, tá? Então, se você coloca, vamos dizer assim, uma bola ao nível do mar, uma bola hermeticamente fechada, ao nível do mar, e um balão, pronto, uma bola de açúcar, né? Ao nível do mar, você vai lá, sopra, ela enche ela parcialmente, amarra, certo? Você coloca dentro de um avião e leva ela traz aqui para Juazeiro. Juazeiro eu acho que está entre 300 e 500 metros acima do nível do mar. A pressão aqui é menor, ok? Então, o ar que está dentro da bexiga está com uma pressão relativa ao nível do mar. Só que quando chega aqui, a pressão do lado de fora da bexiga agora ela é menor do que a do nível do mar. Então, se você trouxer essa bexiga de lá para cá, essa bexiga ela vai expandir um pouco, né? Ela vai meio que ficar maior, como se ela tivesse mais ar dentro dela. Porque na verdade, o que faz uma bexiga ficar cheia? Você pressuriza ar ali dentro, tá? Então, fazendo com que a membrana, né, fique esticada, tá bom? Então, é mais ou menos isso daí. Lá no nível do mar, a pressão é maior. Aqui, a pressão é um pouco menor. Claro que, para efeito didático, a pressão atmosférica não varia tanto assim, não. Mas na física a gente sabe que varia, tá bom? Deixa eu ver mais alguma coisa. Isso, então, na nível do mar, a pressão é um pouquinho maior, tá? Esse é o link do canal, né? Ótimo. Obrigado, viu? Show de bola. Vamos lá, então. Então, ó, se vocês estão vendo aí a minha tela, vamos começar a fazer aqui o nosso exercício. O que é esse slide, pessoal? Anotem aí. Slide 14 da aula do professor Paulo me ajuda, eu como arquiteto, me ajuda a fazer um pré-dimensionamento do sistema de hidrantes da minha edificação. Eu sou um arquiteto,
Não me especializei ainda na parte de instalações de hidrantes, essas coisas, né, na legislação mesmo do Corpo de Bombeiros. Porém, eu preciso de algumas informações para dimensionar bem minha edificação. Por exemplo, quais são as influências que os sistemas de hidrantes para combate a incêndio trazem para a minha arquitetura? O volume do reservatório, que influencia na volumetria externa da edificação. Existe o impacto visual da caixa do hidrante vermelhinha, tá certo? Na sua edificação. Existe o impacto em infraestrutura, porque você sabe que vai precisar de shafts em outros locais, né? Porque essa tubulação do combate a incêndio, ela é um pouquinho robusta, né? Ali 65, 45 milímetros, e ela tem que descer no local onde é necessário o hidrante, não é descer perto de um banheiro e sair andando pela edificação em cima do forro. Não. Geralmente, o sistema de hidrantes ele não muda muito a sua coluna. Né? Ela pode até mudar um pouquinho, mas geralmente você tenta evitar distâncias muito grandes entre a prumada, onde a descida da tubulação vai ocorrer, né? Ou seja, o shaft, e o hidrante, onde tem que ser disponibilizada esse volume de água. Geralmente você tenta deixar tudo vertical, né? Desceu aqui, anda no máximo meio metro para chegar na caixa do hidrante. Então, você já sabe que vai precisar de um hidrante ali na região do corredor de um prédio, por exemplo, né? Na região central do prédio, perto de uma escada, de um elevador, porque esses elementos também ficam numa região mais acessível, mais central. Beleza? Então vamos lá. Esse pré-dimensionamento é muito bom para vocês porque vai lhe dar um norte. É meio que eu estou criando aqui meio que um passo a passo, tá bom? Então vamos lá. Slide 14 do professor Paulo. Então olha só, o primeiro passo para você pré-dimensionar um sistema de hidrantes é você conseguir fazer uma caracterização da edificação, tá, gente? Qual é a caracterização da edificação? Primeiramente, aspectos completamente arquitetônicos. Número de pavimentos, área, tipo de uso, tudo isso você consegue a partir do projeto arquitetônico, tá? Então vamos lá, ó. Caracterização da edificação, primeiramente o número de pavimentos tipo. Lembrando, o pavimento tipo é aquele que se repete. Se tiver um térreo, você acrescenta a esse valor depois, tá bom? Mas a priori vamos trabalhar com o nosso exemplo, pavimentação tipo, tá? Então vamos lá, ó. Onde é que eu vejo o número de pavimentos tipo? Eu vou na arquitetura. A arquitetura que nós vamos usar como modelo é essa daqui, tá bom? É um projeto é um projeto do Minha Casa Minha Vida lá de Santa Catarina, tá certo? Que eu peguei como exemplo aqui, da Secretaria de Desenvolvimento Social na época, né? Que era de outro governo. Projeto Minha Casa Minha Vida em Santa Catarina. Então, aqui é uma edificação vertical com 4 pavimentos e em cada andar existem 4 apartamentos pequenos, ok? Aqui na parte central eu tenho uma escada, não possui elevadores, tá? Então, essa daqui é a arquitetura. De onde é que eu pego essa informação? Próprio projeto arquitetônico. Então, a primeira coisa, o número de pavimentos está aqui, são 4 pavimentos. Segunda informação, qual é a área total? Isso é um levantamento que você consegue onde também? A área total? Na arquitetura. Então, volta para cá e pega essa informação. Qual é a área total? Cada pavimento desse aqui, vezes 4 pavimentos, tá bom? Então, estou mostrando onde você pega a informação. Então, eu consegui aqui nesse nosso exemplo, ó, eu peguei aqui do AutoCAD, né? Tem 812 metros quadrados no total, que no caso é uma área por pavimento vezes 4 pavimentos, dá 812. Então, até agora, eu só precisei de informações da arquitetura. Agora sim é que eu começo a usar a aula 13 do professor Paulo, tá? Então, tipo de uso da edificação. Bom, se você está projetando a edificação, você no mínimo sabe para que ela vai servir, né? Você sabe se é uma escola, se é uma residência, se é apartamento para residência, se é apartamento para salas comerciais, se é uma edificação para uso coletivo, você sabe o que é que você está projetando.
Então, o tipo de uso da edificação você consegue saber do projeto arquitetônico também. E classificar esse uso na tabela 1 da norma técnica, né, do Corpo de Bombeiros CE número 1 de 2008, página 30. Mais mastigado que isso aí, impossível, né? Essa tabelazinha que a gente abriu naquele dia lá, a norma, tá bom? Pronto. Então, eu encontrei essa tabela aqui. Professor, Oi, pode falar. Pode falar. Pode fazer a pergunta. desculpa, né, a respeito do assunto, não, por enquanto não. É porque Moisés disse que a internet dele tá fraca. Ah, ô Moisés. Que Moisés estava dizendo que a internet dele Ô Moisés. Eu não queria, Moisés. Espero que melhore sua internet, mas você tem que avisar a Brisanet. Desculpa, não queria ser grosso. Mas é a Brisanet. Mas tudo bem, eu entendi. Ele quer avisar porque não está presente, não é isso? Tudo bem, tá? Assim, esse negócio de internet, pessoal, vocês veem, né? Até já é bem 3 vezes aí que eu tenho problemas aqui em casa. Então, não tem como a gente ser rígido nisso, né? Por isso que a gente está gravando, fazendo de tudo para o negócio dar certo. Né? A boa vontade aqui prevalece, o bom senso, aliás. Bom senso é boa vontade também. Bom senso e a boa vontade prevalecem aqui. Então, tranquilo, Moisés. Você assiste a aula que dá certo, tá bom? Uma de seu longo aqui agora, né? Pô, tem que avisar a Brisa Neto, né? O professor não. Mas eu entendi a proposta. Vamos lá, então. Voltando aqui. Cadê? Aqui. Então, nessa tabela, você não vai buscar saber qual é o tipo de uso, não. O tipo de uso vem da arquitetura, da proposta arquitetônica, vamos dizer assim, do, do programa de necessidades, né? Olha, o cliente chega e diz, olha, eu quero um bloco de apartamentos residenciais, né? Então, ele já dá ali a classificação inicial. Aqui nessa tabela, o que você faz é verificar qual é o código, ou seja, qual é a divisão que se enquadra na legislação técnica do Corpo de Bombeiros do Ceará. No caso, o Corpo de Bombeiros do Ceará, se você estiver projetando no Ceará, né? Se for em outro lugar, você procura toda a normatização de outro lugar. Por exemplo, Pernambuco, no caso é estadual, né? Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, etc. Tá bom? Então vamos lá. Ó. A nossa edificação lá, pessoal, ela é residencial, correto? Então já fica no grupo A, não fica aqui no grupo A direto. Agora, é a 1, 2 ou 3. Aí a gente vai vendo aqui, ó, habitação unifamiliar, multifamiliar ou coletiva. Ah, eu ainda estou em dúvida se é multi ou se é coletiva. Beleza, então vamos olhar aqui, ó. A multifamiliar são, né, edifícios de apartamentos em geral e condomínios horizontais. Habitação coletiva, pensionatos, internatos, alojamentos, mosteiros, conventos, residências geriátricas. Não se enquadra muito aqui, não, né? É mais aqui, apartamentos mesmo, para uso residencial. Correto? Então, o nosso enquadramento é o quê? A2. Peguei aqui nessa norma, tá bom? Tá aqui, ó, A2. Primeiro passo, caracterizar a edificação, eu concluí. Só isso, tá? Então, o primeiro passo é só isso. Todo mundo acompanhou? Tá tranquilo? Acho que sim, né? Tranquilo demais aqui. Então, agora a gente vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Eu tenho que verificar quais são as exigências do sistema. Desculpa, as exigências do projeto, né? No caso do projeto do Corpo de Bombeiros, que é as exigências do sistema de hidrantes. Bom, se eu já sei qual é a área e eu sei qual é o tipo de uso, eu vou nessa tabelinha aqui, ó, qual é a reserva de incêndio que eu preciso ter, a reserva mínima de incêndio para atender essa edificação. Não tem aquela reserva de incêndio que nos exemplos dos reservatórios eu dizia, ó, coloca 15 mil litros, coloca 10 mil litros, não era? Que eu só dizia para vocês quanto era. Agora vocês conseguem saber, vocês têm a possibilidade de saber onde você consegue essas informações, tá bom?
Então, onde é que eu sei quanto de reserva de incêndio o meu prédio vai precisar? Qual o volume que eu vou precisar? Você, com as caracterizações do passo 1, você vem na tabela 3 da norma técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, número 6 de 2008, página 8. Mais mastigado que isso, impossível. Então, veja, a norma 1 faz caracterização da edificação e alguns processos administrativos, né, alguns procedimentos administrativos, e desculpa, a norma número 6, ela é exclusivamente para hidrantes, tá bom? Então, a gente usa muito a 6 aqui na disciplina. Então, a gente vai aqui, ó. Essa tabelinha, eu acho que vocês lembram dela. A2, de cara, já encontrei aqui, e agora eu só tenho que ver qual é o enquadramento em área. A área é menor do que 2.500 metros quadrados, correto? Porque a área do enquadramento é de 812 metros quadrados. Então está abaixo. Então é nessa primeira linha aqui. Vindo para essa primeira linha e sabendo que o enquadramento está nessa coluna, a reserva de técnica de incêndio vai ser de que volume? 4,5 metros cúbicos. Esse é o volume final, Paulo? Não. Esse é o volume mínimo, tá bom? Vamos continuar lendo aqui o exercício que vocês vão ver o porquê que eu estou falando que aqui é o volume mínimo, tá? Que a gente tem que colocar ele e acrescentar mais algumas coisinhas, tá? Então aqui tem uma observação 2, ó. Reserva técnica de incêndio de 4,5 metros cúbicos, mas ele tem aqui uma observação 2. Vamos ver aqui a observação 2. Sistema de hidrantes para combate a incêndio do tipo 1. Ó, já consegui duas informações. Que o volume zero, o volume inicial, é de 4 metros cúbicos e meio, e de que o hidrante é o do tipo 1. Essa informação eu uso quanto, Paulo? Daqui a pouco. Calma. Agora, olha só ainda, temos que ler aqui também essa nota número 1. Essa nota número 1 me diz o seguinte, ó, os volumes acima, no caso 4,5 para o nosso caso, para o nosso exemplo, devem ser acrescidos de 600, no caso ficou implícito aqui, mas é litros, né? É só você criar uma lógica. Não poderia ser 600 metros cúbicos, né? Impossível. Mas 600 litros vezes o número de pontos de hidrante para compor RTI. Então eu tenho que saber primeiro quantos hidrantes eu preciso no prédio para que eu possa saber o volume final. Então vamos com calma. Vamos com calma. A primeira parte do passo 2 é ver qual é a reserva de incêndio inicial, que eu já encontrei lá. São 4,5 metros cúbicos. Próximo passo, característica do hidrante. Na mesma tabela, eu encontro que tipo de hidrante é. Está aqui, ó. RTI, observação 2. Quando eu. Opa, volta, calma aí. Professor, Aqui. Na mesma tabela, eu vejo que é RTI 2, correto? Olhando para cá, qual é o tipo de hidrante? 1. Beleza? Daqui a pouco eu mostro o quanto isso aqui é importante. Só em dizer que é tipo 1, tem tanta informação aqui dentro, você nem imagina. Oi. Alguém professor, perguntou? eu não entendi essa parte dos 600. Ele é multiplicado por cada número desse ou não? Não, ele é multiplicado por cada hidrante que tem no prédio. Se o prédio tiver 7 hidrantes, daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente calcula a quantidade de hidrantes. Se o prédio tiver 7, não, 10 hidrantes. Se o prédio tiver 10 hidrantes, vai ser 10 vezes 600. Entendeu? Vão ser 6 mil litros a mais, somados com aquele 4,5. Entendeu? Eu já ia perguntar. Pronto. Então, assim, você vai multiplicar pelo número de hidrantes. Aí, como é que a gente encontra a quantidade de hidrantes? Calma. Agora, daqui a pouco, rapidinho. Então, ó, nós já sabemos aqui, então, que eu preciso de, no mínimo, 4,5 metros cúbicos e vou ter que acrescentar 600 litros para cada hidrante que tiver no prédio. E sabemos também que o tipo de hidrante é o da observação RTI 2, que nessa tabela aqui ele me mostra. É do tipo 1, ok? Então, com esse negócio de tipo 1, né? Eu vou vou para o passo 3, que é reunir todos os dados técnicos do sistema de hidrantes. Quais são os dados técnicos? Qual é a vazão, qual é a pressão, tudo isso. Paulo, tem como eu saber isso? Agora tem, na tabela 2.
Vocês viram que lá na tabela 3 eu visualizei que o tipo de hidrante para o meu exemplo é qual? Não é o tipo 1? Digam sim. É. Pronto, então vamos ver as informações aqui que eu tenho. Já dá para comprar o hidrante já. Entenderam? Vocês já especificaram o hidrante que precisa. Só com isso aqui. Eu demorei aqui o quê? Meia hora, porque eu tô sendo didático para poder todo mundo entender, tá? Mas isso aqui é rápido demais. Olhando esse slide aqui do Paulo, vocês conseguem já saber o tamanho do hidrante, saber o esguicho, soltar a compra do hidrante já, tá? Então aqui, ó. Ele tem um jato compacto com esguicho de 13 milímetros ou regulável. Já sabe qual é o esguicho que tem que comprar. Qual é o diâmetro da mangueira e da tubulação? 40. Qual é o comprimento das mangueiras? 2 vezes 15, ou seja, tem que ter duas mangueiras de 15 metros. Isso aqui geralmente já é padrão do hidrante, tá, gente? Mas é só verificar. Expedição, que no caso é o número de saídas. Simples, ou seja, só tem um registro, só tem um ponto de conexão de tubulação para a mangueira. E aqui os dados mais técnicos, ó, vazão e pressão, respectivamente. Então, a vazão, 500 litros por minuto, que é uma vazãozinha considerável, né? 150, perdão. 150 litros por minuto. E 0,4 quilograma-força por centímetro quadrado, que transformando em MCA é como se fosse 4 MCA. Ok? Então você já sabe qual é a pressão que você precisa, qual é a vazão que você precisa, o diâmetro da tubulação, o tamanho do esguicho, quantas mangueiras, com essas informações que a gente acabou de ver, que a gente acabou de encontrar. Beleza? Então, no passo 3, que é reunir os dados, a gente já consegue as seguintes informações. Ó. Deixa eu passar aqui. O diâmetro da tubulação é 40. O comprimento máximo das mangueiras é de 30 metros, duas de 15. A vazão em litros por minuto é de 150 litros por minuto. Fui redundante agora. A pressão mínima de trabalho é de 0,4 kg-força, 0,4 kg-força por centímetro quadrado, que nos remete a 4 MCA. E aí, eu tenho o quarto passo, que é posicionar o hidrante. Bom, só para ficar bem tranquilo aqui, ó. Primeiro passo, eu caracterizei a edificação, que é só para saber que tipo de edificação é, né? No caso residencial, quatro pavimentos, 812 metros quadrados. Fui lá na tabelinha e mostrei que ele era de A2, era a classe A2. Segundo passo é determinar as exigências do sistema. Então, nós já sabemos que, no mínimo, eu tenho que ter 4,5 metros cúbicos e que, Professor, pela observação RTI desse enquadramento, eu preciso ter um hidrante do tipo 1 com 600 litros a mais, esse valor aqui, por cada hidrante que tem no prédio. Oi, como é que o senhor chegou a esse A2 no tipo de uso? pronto, A2, voltando aqui então. Você conhece a edificação devido à arquitetura, né? Então você vem aqui, ó, nessa tabela, só para lembrar, essa tabela é a tabela 1 da norma técnica do Corpo de Bombeiros, 1 de 2008, página 30. Você faz a caracterização. Então, como é que eu sei que ela é residencial? Porque tá aqui, ó, na arquitetura, eu sou arquiteto, eu conheço minha arquitetura. Na arquitetura, que a gente escolheu aqui, é uma arquitetura residencial, um bloco de apartamentos com 4 andares, tá certo? Então, eu venho aqui na tabela, eu já sei que ele é residencial. Opa, eu já sei que ele é residencial. Sendo residencial, eu já sei que é nessa faixa aqui, ó. Só que eu preciso caracterizar ele melhor. Habitação unifamiliar. Não é uma casa, né? Então, não é esse daqui. Entre esses dois, habitação multifamiliar ou habitação coletiva? Estou com dúvida, Paulo. Então, vem aqui para os exemplos. Edifícios de apartamento. Pronto, já acabou. Já me disse que é aqui, ó, o A2. Mas vamos ler o A3 só para ver. O A3 são pensionatos, internatos, alojamentos, mosteiros. Não é isso, né? São residências realmente de apartamentos, são edifícios de apartamentos.
Então, o A3 também está fora. Opa. E fica o A2. Por isso que nós encontramos o A2 como caracterização da edificação. Beleza? Ok, professor, obrigado. Beleza. Então, passo 2, reserva de incêndio. Eu vou verificar qual é o valor da reserva de incêndio mínima que eu tenho que ter. É o nosso ponto inicial. Como é que eu sei? Eu não já tenho essas informações? A2, 812 metros quadrados. Aí eu venho nessa tabela. Tá aqui, ó. A2 e 812 é menor do que 2.500. Eu fico nessa faixa aqui. E nessa faixa aqui, eu tenho um RTI de 4,5 metros cúbicos inicial. Olhando as observações, ó, observação 1, e ele mandou aqui olhar a observação 2, ó, tá vendo RTI 2? Então eu tenho que olhar essa daqui também. Eu olho essas duas observações, estão relacionadas à minha caracterização. Então, a observação 1 me fala que a cada hidrante eu tenho que aumentar 600 litros e o sistema de hidrantes é do tipo 1. Já tenho aqui essas duas informações. E aí eu volto para ir para o passo 3. O passo 3 é eu definir os critérios, né, técnicos do sistema de hidrantes. Diâmetro de 40, comprimento máximo de 15, duas de 15 e vazão de 150 com pressão de 4 MCA. Eu olho isso onde? Nessa tabela. Tá aqui, ó, tipo 1 de hidrante, já tem aqui todas as características do meu hidrante, tá bom? Isso aqui é padronizado, você manda comprar já. Oi. Mas a observação 1 serve para qualquer RTI? Sim, porque se você olhar aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Se você olhar aqui, a observação 1 ela é geral para todos eles. Somente as observações de 2 a 5 é que vão caracterizar o tipo de hidrante. Se é do tipo 1, 2, 3 ou 4. Essa caracterização do tipo vai fazer com que varie diâmetro, vazão, pressão exigidas, entendeu? E isso literalmente vai depender do risco que a edificação corre. Por exemplo, um shopping center tem um fluxo muito grande de pessoas ao longo do dia. As saídas são bem distanciadas. Então, o que é que eu preciso fazer? Com certeza, vai cair num tipo 3 ou 4, que são hidrantes de muita robustez. Tá bom? Tá, obrigada. Show. Então, nós paramos aqui no passo 3, vamos agora para o passo 4, tá bom? Estão vendo que é só leitura de tabela, praticamente, né? No passo 4, pessoal, eu tenho que posicionar os hidrantes. Vamos entender aqui como é que eu faço o posicionamento dos hidrantes. Olha só, eu falei em uma das aulas que, no caso, uma das aulas, na aula passada, eu falei que na norma do Corpo de Bombeiros fala que cada hidrante ele precisa ter um raio de atuação, correto? Então, como é que eu faço isso? Eu basicamente leio a norma, vejo qual é a quantidade de hidrantes que tem que ter por cada área, né? E vou na planta, tá aqui, ó, essa aqui é a minha arquitetura, correto? Vou pegar um círculo de 30 metros de diâmetro e posicionar ele, de diâmetro não, perdão, de raio, e vou posicionar ele aqui, para saber se o meu prédio está inteiramente preenchido, ou seja, inteiramente protegido por um hidrante. E como é que eu sei isso? Eu coloco o hidrante em algum ponto, faço um círculo com um raio de 30 metros em volta desse ponto que eu escolhi e vejo se toda a área em planta da minha edificação está dentro, está coberta, protegida por esse hidrante, né? Porque a norma fala que 30 metros é o mínimo que você tem que ter, tá bom? Então, ó, nós tem até animação. Tá aqui, eu vou colocar no hall. Por que que eu não vou botar dentro do apartamento? É lógico. O hidrante vai ficar na sala do cara. Ah, boa noite, fulano. Tá pegando fogo aqui? Eu poderia entrar na tua casa para pegar o hidrante? Não, né, gente? Então tem que colocar no hall.
Então, tem halls que são do tamanho de um trem, literalmente, né? É bem esticado, assim, ó. É o corredor ali, 1,20 m, 1,40 m, 1,5 m, não sei. E ele é bem esticado, né? Porque você bota os apartamentos todos em linha. Tem arquiteturas que demandam isso. E aí você realmente precisa. Não, vou botar no hall do lado direito, do lado esquerdo, no meio. Tem que botar dois hidrantes, um em cada ponta. Depende. Pode ser que aconteça isso, tá bom? Mas esse hall aí, ele é bem compacto, porque os apartamentos são pequenos e eles ficaram como se fosse assim, arrodeando o hall, não é isso? Então, eu coloquei aí, pega um círculo agora com um raio de 30, ó. Olha aí, até animação tem. Está realmente em escala, certo? Então, um raio de 30 metros é grande, o negócio é grande. Então, para um negócio desse aí pegar dois hidrantes, tem que ser realmente um prédio muito largo, né? Muito espaçado em planta, tá bom? Então, vocês fazem isso aí onde? Você não precisa fazer esse desenho que eu fiz, não. Mas você faz isso daqui no AutoCAD, rapidinho ali, você diz, ó, se eu posicionar aqui nesse hall, para aproveitar o shaft que já alimenta uma das cozinhas, eu vou aproveitar para descer o sistema de incêndio. Show de bola. Um shaft só, não preciso criar outro. E aí eu boto lá o meu hidrante. Por que isso aqui é importante? Oi, pode falar. Licença. Então, o raio de 30 metros é em relação à quantidade de hidrantes? Porque. Eita, não cheguei nem na metade das aulas que eu dou hoje, já acabou a água. Vou já buscar ali. Ó, tenta imaginar assim. Eu vou abrir aqui a apresentação e vou mudar o tamanho desse. Opa, aqui. Eu vou mudar o raio desse negócio aqui, tá bom? Só para tirar essa dúvida e mostrar para vocês. Deixa eu salvar logo aqui. Pronto. Imagina por um momento que o raio de 30 metros ficou só aqui. Vamos dizer que essa arquitetura é gigantesca, tá? Então, o raio só deu isso aqui. Toda a arquitetura está protegida pelo raio de atuação do hidrante, que a norma do Corpo de Bombeiros Ceará estipula? Digam não. Não. Se não está, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu exagerei, botei realmente Proteger. realmente eu coloquei um raio bem pequenininho. Mas só assim, vamos dizer que existisse essa hipótese aqui, só para realmente fazer a prática nos fazer entender, é como se eu estivesse fazendo assim, ó. Eu tenho que botar um hidrante na eu tenho que botar um hidrante na cozinha da mulher, na outra cozinha também, na verdade no banheiro aqui, ó, no corredor, no quarto, tem que botar um monte. Para poder fazer essa arquitetura ficar completamente coberta. Estão entendendo o que é que você tem que fazer? Oi? Mas aí era se o raio fosse menor, não? Isso, eu estou só fazendo a hipótese aqui. Imagina que isso aqui não é uma residência, é um shopping. Imagina que é um shopping, tá? Então você teria que fazer isso, ó. Toda a arquitetura, toda, 100% da arquitetura, teria que ficar coberta pelos raios de atuação dessa edificação. Até aqui na escada teria que dar uma mexidinha aqui, ó, para poder o negócio aceitar. Teria que vir aqui pro lado da escada, assim, ó. Aqui. Agora sim, nessa nossa hipótese, todos, todos os pontinhos, né, todo centímetro quadrado de área dessa edificação estariam protegidos pelas mangueiras do hidrante. Tá bom? Entendeu? Aí eu teria. Aqui seriam necessários quantos hidrantes, então? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis hidrantes nesse andar, viu? Deu para entender como é que eu faço? Deu. Desculpa, Professor, Joel. Foi um jeito de expressar assim, a dona do apartamento, entendeu? Não que. professor, Uhum. essa É, questão do raio. desculpa, pera aí só um pouquinho, viu? Rapidinho. Desculpa, jovem, é porque a gente é criado nessa sociedade e acaba adquirindo alguns, infelizmente, alguns vícios de comentário, tá bom? Então, de veras não foi minha intenção. Oi, Wenderson, pode falar.
Essa questão do raio, em relação à parte do térreo, a norma, ela obriga a ser, tipo, um raio maior. Vamos supor que tem uma situação de incêndio que esteja próximo ao edifício, né? E que coloque em risco o mesmo. Ou não, ou seria o mesmo raio para todos todo o prédio, no caso, né? Tô entendendo. É assim, no térreo, provavelmente você tem uma área maior, tá? Por exemplo, você tem um clube, você tem algum depósito, tem garagens, estacionamentos, essas coisas, né? Algumas dessas áreas são completamente, vamos dizer assim, dispensadas pelo Corpo de Bombeiros. Por exemplo, uma área aberta, onde tem estacionamento, você não precisa estar botando hidrante demais, não. Alguns casos, sim, mas a maioria, algumas áreas dessas são dispensadas. Porém, vamos dizer que lá no térreo tem um clube, em hipótese, esse raio não consegue alcançar o clube, então eu tenho que levar um hidrante lá para o clube, entendeu? Então, lá na parte térrea, eu tenho que fazer isso. Agora, com relação à parte externa ao empreendimento, existe algum tipo de exigência do projeto de bombeiros que possa fazer com que o dono do prédio, ou o construtor do prédio, a incorporadora, tenha que fazer uma obra fora do prédio para disponibilizar um equipamento de segurança para ajudar numa situação de emergência? Sim. A primeira é aquela caixinha que eu falei para vocês que fica na calçada de um prédio, tá? Que faz parte do projeto, que geralmente ocorre. E essa caixinha que fica lá nessa calçada, ela precisa estar lá para reabastecer a caixa d'água. O Corpo de Bombeiros vem, conecta lá nessa caixinha, o motor do caminhão do Corpo de Bombeiros pressuriza a água para ela subir de novo para o reservatório e o combate a incêndio continuar, entendeu? Então, esse aí é um tipo de intervenção fora do lote para que proporcione um pouco mais de segurança ao prédio, à edificação. Então, onde você vê aquela caixinha de incêndio, aquela caixinha vermelhinha na calçada, com o nomezinho incêndio, ela é porque o sistema de combate a incêndio do prédio exigiu aquela caixinha na calçada. Um outro ponto que pode acontecer, que é um pouco mais raro, mas pode acontecer, é quando você faz um empreendimento pioneiro naquela região, naquele bairro, né? Um empreendimento muito grande. Por exemplo, eu quero fazer um shopping, estou exagerando aqui para que vocês possam entender. Eu quero fazer um shopping lá na cidade universitária. Não tem muito terreno aberto ainda, não é? Então, vamos dizer que eu pego um terreno daquele lá e vou colocar lá um shopping. Pronto. Não é muito difícil não isso não, viu? Vou colocar um shopping. E não tem hidrante na Lagoa Seca. Vamos dizer que não tem hidrante na Lagoa Seca, um hidrante para reabastecer os carros do Corpo de Bombeiros. Aquele hidrante que eu falei para vocês, que é parecido com os americanos, aqueles hidrantes que se você parar o carro na frente dele, o corpo de Bombeiros tem total autoridade para quebrar, para vir com um caminhão e bater no seu carro para empurrar ele dali, para que ele possa pegar a água daquele hidrante para encher o caminhão, né? Professor, Oi. é aquele que o senhor falou que é de caráter urbano? É caráter urbano, mas a iniciativa privada muitas vezes tem que viabilizar ele para poder um projeto sair. Então, tenta imaginar a seguinte situação. Qual foi o primeiro prédio ali no Triângulo? O primeiro prédio no Triângulo, eu acho que foi o Medical Center e o shopping, né? Um dos dois foi o primeiro. Para que esses prédios pudessem ser construídos, um hidrante teve que ser disponibilizado naquele entorno ali. E eu acho que foi no shopping. Se eu não me engano, tem um hidrante urbano no shopping, que é aquele hidrante que ele não fica rente à calçada. Ele tem assim mais ou menos uns 60 centímetros de altura da calçada, é vermelhinho e tem uns bocais para que o corpo de bombeiro chegue e pegue aquela água, né? Sempre tem água ali em grande quantidade para que o corpo de bombeiros pegue a água e reabasteça os caminhões, tá certo? Então, eu acho que eu consegui responder sua pergunta. Quais são
os motivantes que fazem com que esses hidrantes possam ser instalados fora da projeção do prédio. Então, no ambiente dentro do lote, se tiver um clube um pouco afastado, um clube dentro do terreno ainda, mas um pouco afastado, você tem que deixar lá o hidrante se esse raio de atuação não conseguir chegar lá, os próprios hidrantes do prédio não conseguirem atuar lá no clube. Então, Segunda, professor, é obrigação do proprietário do edifício. Às vezes, o Corpo de Bombeiro exige isso, ou não. exatamente, exatamente. O certo mesmo é que o hidrante urbano fosse disponibilizado pelo poder público. Então, por exemplo, mundo perfeito, o Corpo de Bombeiros analisa o projeto, vê que é um projeto de grande porte ali para aquele ambiente e diz assim, não, olha, é bom ter um hidrante urbano aqui para reabastecer meus caminhões. Então, o próprio Corpo de Bombeiros iria acionar a prefeitura iria acionar a CAGES para fazer a instalação desse hidrante antes do funcionamento da edificação. Mundo utópico, né? Perfeito. Não acontece. O que é que o Corpo de Bombeiros diz? Olha, é inviável porque não tem um ponto de abastecimento urbano. Aí o projeto volta, você tem que colocar no projeto um projeto complementar, fazendo a viabilidade junto à CAGES para fazer o abastecimento desse hidrante urbano. Porque não é só chegar lá e botar o hidrante, tá? Você E tem que essa ter a água, pressão, quem a quantidade. fornece também é o proprietário do edifício. Não, não. Aí nesse caso, acho que realmente ficou em dúvida, né? Mas nesse caso é da rede da CAGES, porque se você sabe que toda rua que você passa tem tubulação de água da CAGES embaixo, para abastecer o meio urbano. Aquele hidrante ali, ele tem que ser conectado a uma tubulação da CAGES que tenha vazão e pressão suficiente para atender esse hidrante, porque ele não é um equipamento que consome pouco, ele consome muito. Por quê? Porque quando ele for usado, ele precisa ter muita água para poder reabastecer os caminhões rápido, certo? Então, você tem que pegar a autorização da CAGES para fazer uma interligação, porque quem vai fazer a obra é você, né? A CAGES não. Para comprar o hidrante, instalar, fazer toda a infraestrutura que fica embaixo ali, né? Tem uma base de concreto, e fazer a interligação no sistema da CAGES. Entendeu? Então você precisa da autorização da CAGES, a CAGES precisa aprovar o projeto. Depois o projeto tem que, com a carta de viabilidade da CAGES, você tem que reapresentar lá no Corpo de Bombeiros para ele aprovar o seu projeto de combate a incêndio. Aí sim é que você consegue. Isso é raro acontecer? É meio raro acontecer. Geralmente são nessas configurações. Um local que não tem ainda muita infraestrutura e o seu empreendimento é muito à frente do geral que o bairro tem. Porque se não for, por exemplo, você chegar ali no Triângulo, o Corpo de Bombeiros não vai te pedir isso. Né? Por quê? Porque já tem. Outros empreendimentos já demandaram isso e já foi instalado. Então, literalmente, você paga, o pioneiro daquele local pagou para viabilizar um negócio que outros vão usufruir. A verdade é essa. Porque senão ele não ia construir. Eu tenho um exemplo o mais recente que eu conheço aqui, tem dois. Não tem ali no caminho do Crato, numa rotatória que tem lá no centro de convenções, virando à direita, tem a Petrobras lá embaixo, e um pouquinho antes tem meu nome? Negócio de gás, do Edson Queiroz. Gás botando lá, certo? Nacional Gás. Lá na Nacional Gás, apesar de ter uma estrutura voltada para gás, que a água não é assim tão eficiente, né, para fazer o combate, mas como é uma área de grande risco, o Corpo de Bombeiros pediu a instalação de um hidrante. Foi o que eles fizeram. Cavaram um poço, fizeram um lago artificial lá dentro da Nacional Gás, para que tenha um volume de água, um reservatório, para que tenha um volume de água suficiente para abastecer. O Corpo de Bombeiros chegar lá fora e desconectar, né, pedir pressão lá, uma bomba ligar automaticamente dentro da Nacional Gás. Para funcionar, a Nacional Gás precisou disso para liberar as licenças do Corpo de Bombeiros. Outro exemplo, aqui no aeroporto, um empreendimento aqui meu nome é Vivenda das Flores, né, que na época acho que faz uns 5, 6 anos,
para aprovar o projeto, o empreendimento Vivenda das Flores teve que fazer a instalação de um hidrante lá perto do aeroporto. Porque o hidrante que tem lá perto do aeroporto é só para o corpo de bombeiros de dentro do aeroporto, mas não tinha do lado de fora. Eles tiveram que fazer do lado de fora, entendeu? Se não fizesse lá, olha só, a obra é o quê? É quase 1 quilômetro de distância dos apartamentos. Mas se não fizesse esse hidrante lá, os apartamentos não teriam a, a licença do Corpo de Bombeiros, né? Porque para o alvará você precisa dessa licença do Corpo de Bombeiros. Então, algumas vezes o empreendimento tem que pagar uma infraestrutura urbana do seu bolso para que outros usufruam, senão você não constrói, tá? Então, esse exemplo aqui, pessoal, vai acontecer se você tiver realmente uma edificação muito ampla em planta, tá bom? Ele tem que ser muito amplo em planta. Vou dar o Ctrl Z aqui. Neste caso aqui, hipotético, ó, eu precisaria, por pavimento, de 6 hidrantes, tá bom? Mas, vamos voltar aqui para o real, voltar aqui no velho Ctrl Z. Opa, ó, pronto. Voltando aqui para o real, onde é que eu estava? Estava aqui. Então, ó, voltando aqui, para minha edificação em escala, você tem esse raio que um hidrante já resolve a bronca toda, né? É igual lá na faculdade. Lá na faculdade só tem um hidrante, ele nem é centralizado na arquitetura, na projeção da arquitetura. Por quê? Porque 30 metros já abrangeu todas aquelas salas de aula, tá bom? Mesmo ele sendo posicionado lá perto do elevador. Aí por que é bom o arquiteto saber disso aqui também? Porque ele já prevê, ó, você já prevê que essa parede ela não vai poder ser de 15 centímetros. E que se você deixar esse recuo aqui, ó, esse recuozinho pequeno, né, nessa parede, imprensando a porta, pessoal, eu sei que eu estou me metendo aqui, tá bom? Uma coisa que é de vocês, as soluções arquitetônicas, layouts são de vocês, a autoridade do arquiteto, mas, gente, nunca faça isso aqui, não. Ó. Imprensar demais a porta só dá dor de cabeça. Vamos lá, vamos começar. Vocês sabem o que é o alisário ou moldura da forra da porta? Geralmente são 5 centímetros. Se você coloca essa porta de 80, sobrando só 10 centímetros aqui, por exemplo, a forra ela vai ter 3 centímetros. O alisário mais uns 3 ali. Então, no total, 5 centímetros. E essa forra aqui, ó, ela ainda vai ter que dobrar, certo? A dobradiça vai ter que dobrar para dentro. Então, essa parte interna aqui, ó, ela fica muito imprensada. A porta, às vezes, nem consegue abrir totalmente, ela sempre fica batendo trinco. E se você precisar aumentar a porta um pouquinho que seja para o lado, né? Aumentar, que eu digo a parede, desculpa. Se você precisar aumentar um pouquinho a parede, essa porta fica em xeque. Ela fica completamente prejudicada. Como é o caso aqui, ó. Se eu precisar de uma parede aqui mais grossa para colocar o sistema de hidrantes, o que é que eu vou fazer com essa porta imprensada? Vou ter que jogar o hidrante para onde? A grossura da parede para onde? Para dentro do ambiente. Que aqui, aparentemente, o ambiente já é aquele ambiente sufocadinho, né? Aquele que se você perder 10 centímetros que seja, você já não cabe a geladeira que você tinha pensado em botar aí. Então, tomem cuidado com isso. Não sejam também assim, não encontrem um limite. É tipo escada. Não tem essa escada aqui? Se você precisar aumentar a distância de um pavimento para o outro, piso a piso, de um pavimento, você já vai ter um problema com a escada. Ou você vai ter que aumentar aqui, ó, para poder encontrar um degrau a mais, porque essa escada está encrausulada. É isso aí, mais ou menos isso. Ela vai estar encrausulada. Você vai ter que arrumar um espaço para um degrau a mais ou a menos. Tá? Então, assim, quer um exemplo disso? A da faculdade. Você, não sei se vocês lembram. O local onde tem o hidrante lá na faculdade, tentaram embutir o hidrante, mas para isso eles fizeram, eu acho que tem umas 3 camadas a parede. A parede, assim, a porta do elevador, né?
vem uma parede, a parede normal. Quando chega perto do hidrante, ela sobe um pouquinho. Aliás, primeiro tem um quadro de energia, que também não foi previsto, né? Então, o quadro de energia ele vem e saca um pouquinho. Depois, sendo mais um pouco, aí chega no hidrante. O hidrante ainda saca mais um pouquinho. Então, você tem uns três níveis de parede, de superfície de parede, para esconder essas instalações que provavelmente não foram pensadas no momento do projeto. Entendeu? Beleza? Professor, Oi. então qual valor seria viável para a porta não ficar batendo e ficar, tipo, apertada? Olha, se você colocar uns 15 centímetros para cada lado, considerando que a porta de entrada, né, seja de 90, seria aí mais ou menos 1,20 m, 1,15 m, por aí, entendeu? 1,20 m, vai. 1,20 m, 1,15 m, tá bom? Porque aí você tem espaço para colocar a moldura da porta confortavelmente, você tem espaço para a porta abrir completamente, porque o trinco não vai bater na parede antes da porta abrir completamente, né? E isso, um cadeirante vai entrar, por exemplo, a porta ela tem 90, tem, mas o trinco tá mas a porta está tão encostada na parede, a boneca é quase zero, que o trinco da parede faz com que a porta não fique 100% aberta, ela fica um pouquinho fechada, tá entendendo? Um pouquinho fechada para dentro. A gente vê muito isso aqui, pessoal, em aula. Muito, muito, muito. Tipo esse corredor aqui. Olha para esse corredor aqui, ó. Esse corredor aqui é pedir para dar dor de cabeça. Se essa parede engrossar um pouquinho que seja, não tem mais espaço para os alisários. Oi. Professor, então tem que aumentar o valor da boneca. É. É sempre bom ter a boneca. A porta, não tem a porta? A bonecazinha a boneca menor que você pode deixar é de 10 centímetros, né? Se possível, você deixa 15. Entendeu? Não é muito. Mas nós estamos falando, por exemplo, uma porta dessa daqui de 80, né? Se você bota 30, o corredor fica com 1,10 acabado, não é isso? 1,10 para um corredor é um problema? Não. Agora, se você coloca um corredor completamente fechado, completamente enclausulado, né? 1 metro. Essa porta de 80, você sobra 10 centímetros e essa boneca nem vai poder ser de 10 centímetros. Essa boneca vai ser menos, porque a forra da porta ela já vai ocupar ali uns 2 a 3 centímetros, entendeu? Então você fica sem margem nenhuma. E a gente tem que entender que na obra, uma parede dessa engrossar na obra, engrossar um pouco, não é tão difícil, não. Vamos dizer que o cara foi fazer o esquadro e quando foi conferir, aqui estava meio centímetro desalinhado com aqui. Ele vai corrigir no reboco e o reboco vai ficar, a parede vai ficar um pouco mais grossa. Isso acontece, tá? Dizer que não acontece, vou contratar uma empresa que, que não deixa isso acontecer. É utopia, tá? Entenderam? Então você tem que deixar uma margenzinha para isso. Bom, então o hidrante sendo aqui, ele resolve o problema. Então, quantos hidrantes por pavimento? Só um. Tem quantos pavimentos? 4, não é isso? Então, ó, em cada pavimento, eu tenho 4 andares, né? Em cada pavimento eu vou ter um hidrante. Esse símbolo aqui é um hidrante, tá? Então, em cada pavimento eu vou ter um hidrante, beleza? Então, eu vou simplesmente fazer aquela verificação das pressões, que aí, no caso, já é realmente um projeto, é o cálculo do projeto, que a gente utiliza softwares para ajudar a gente, e a gente toma aquelas decisões. Se a pressão aqui nesse quarto hidrante não for suficiente, né, for menor do que 4 MCA, aí eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu elevo a caixa d'água mais para poder ela ficar mais alta e conseguir atender aquela demanda de pressão, e aí vai influenciar muito na volumetria do prédio, ou eu compro o conjunto de bombas jockey. A gente chama de bombas, né? Bomba jockey é aquela que tem o bypass, tá bom? Que é aquela bomba que fica ligada lá em cima, abaixo da caixa d'água, somente para o sistema de hidrantes de combate a incêndio. E quando eu abrir a torneira do prédio, do hidrante, um pressurizador vai sentir que a água foi aberta, que o fluxo começou a sair,
e vai ligar essas bombas e ligar o alarme. Então, se você abrir o registro do hidrante do Corpo de Bombeiros lá da nossa faculdade, é para ligar uma bomba lá em cima, a pressão vai aumentar para 4 MCA ou mais, né, a pressão da moléstia, e vai acionar um alarme de incêndio. Se for um sistema topado mesmo, ele vai, inclusive, lançar automaticamente uma ligação para 193. É 193, né? É, Professor, 193. Oi, pode falar. esse sistema de bomba que o senhor falou tem a ver com barrilhete ou não? Esse sistema de bombas fica lá no barrilete, tá bom? Às vezes eles ficam lá Não. em cima do barrilete, mas não é do sistema de abastecimento do prédio. É só para o sistema de incêndio. Inclusive, é tudo pintado de vermelho, entendeu? Entendi. Tudo pintado de vermelho. Então, as considerações de verificação, nesse quinto passo, são as únicas coisas que, assim, você não precisa se preocupar tanto, não, você é arquiteto, tá bom? Porque o projetista é que vai fazer essas verificações. Mas ainda faltou uma coisinha aqui, tá, gente? As definições de material. Sistema de hidrantes de combate a incêndio, o material usado é qual? Aço galvanizado. Aí aqui é um exemplo, tá? Como seria feito. Até o quarto pavimento, 4 metros. O equivalente, né? Ou seja, como se fossem as conexões. E aí, através dessa fórmula, ou do ábaco, eu consigo essa informação de qual é o J. Vocês sabem que a vazão é de 150 litros por minuto, sabem que o diâmetro é de 40, sabem que a tubulação é galvanizada. Então, dá para a gente ir lá naquele ábaco que eu pedi para vocês fazerem aquela atividade, né, de ler o ábaco, e vocês vão encontrar isso aqui, 0,1442 MCA a cada metro. É isso que perde de energia nessa tubulação. E assim eu faço os cálculos, né? Aqui é só um exemplo para vocês verem como é que é feito o cálculo. Então, teoricamente aqui, né, a perda de carga nesse hidrante mais alto seria de 1,29 MCA. E aí eu vou fazer uma contraposição, elevando o meu reservatório ou colocando um sistema de bombas para aumentar essa pressão que eu estou perdendo. Eu estou perdendo 1,30 metros de pressão lá no andar mais alto, né, que é mais perto do reservatório, entendeu? Para essa situação hipotética aqui. Agora, só uma coisa que antes de finalizar, quantos hidrantes foram necessários aqui nessa edificação? 4. 4, que foi um em cada pavimento, correto? Então, vamos Correto. ver qual é o volume da reserva de incêndio total. Por quê? Aqui nós vimos que a RTI, aqui não, aqui. Nós vimos que a RTI, ó, ela foi de 4,5 metros cúbicos, mas nós sabemos que nessa observação da tabela 3, ele me disse que eu tenho que adicionar 600 litros para cada hidrante que eu tenho no prédio, correto? Então vamos ver aqui, ó. Com essa informação aqui, eu já sei que o começo do meu volume é 4,5. Mas com essa informação aqui, eu tenho que acrescentar. Então, qual é o volume da reserva técnica de incêndio total? Quantos hidrantes eu tenho? 4. Vezes 600 litros. Então, só por causa da quantidade de hidrantes desse meu exemplo, que são 4 hidrantes, eu preciso ter 2.400 litros a mais. Então, se eu somar 2.400 litros em metros cúbicos, é só você dividir por 1.000, tá? Então, eu tenho 2,4 metros cúbicos a mais só por causa dos hidrantes. E aí eu vou somar com o volume mínimo que eu vi ali em cima, que está na tabela. 4,5. Então, nesse prédio meu, qual é o volume mínimo da reserva técnica de incêndio que tem que estar disponível lá no reservatório superior? 6,9 metros cúbicos. Tá certo? Paulo, é muita coisa não, Paulo. Vamos pensar aqui, ó, 6,9 metros cúbicos. Se eu tiver um reservatório de 2 metros de largura por 1,5 metro não, aliás,
Se eu tiver um reservatório de 2 metros de largura e 4 metros de comprimento, que é um reservatório até pequeno, tá? O reservatório da faculdade, por exemplo, da nossa faculdade, ele tem 2,30 m por 4,5 m. Então, é relativamente pequeno, né? 2 metros por 4. Então, dividido, 6,9 metros cúbicos, dividido por 2 vezes 4 entre parênteses, né? No caso, uma área de 8 metros quadrados. Eu só precisaria, para um reservatório de 2 metros de largura e 4 metros de comprimento, eu só precisaria de 80 centímetros de lâmina de água para conseguir essa reserva técnica de incêndio. Então, não tem aquele tubozinho que eu mostrei para vocês, que em um reservatório ele ficaria mais alto do que o resto do reservatório, né? Tem um tubozinho que ele fica mais alto para que o consumo nunca pegue da água da reserva de incêndio. Ele precisaria ter 80 centímetros de altura, que é bem tranquilo. Entenderam? Oi, A pode falar. lâmina é MCA, é? Não, a lâmina d'água é porque assim, o volume ele não é dado por 3 dimensões, é largura, comprimento e altura, não é isso? Então, o que eu falo de lâmina d'água é a altura da quantidade de água que tem que ter em Certo. um reservatório de 2 por 4, é a altura de água que tem que ter para conseguir os 6,9 metros cúbicos de reserva de incêndio. Ou seja, a altura do tubo que tem que estar no fundo do reservatório para que eu, quando abrir meu chuveiro, eu não consuma aquela reserva mínima, que é de 6,9 metros cúbicos. Então, dessa forma, pessoal, usando algumas tabelas e, na verdade, usando o slide do professor, vocês conseguem ter já parâmetros muito importantes que vão influenciar na sua arquitetura, como local do hidrante de combate a incêndio, diâmetro das tubulações, volume do reservatório reservado para combate a incêndio. Então, você já tem aí várias informações muito importantes. Tudo bem? Peraí. Pensei que o senhor era machista. Oxa, não. Brincando, Deus me livre. Coloca quanto, então, professor? Coloca quanto relacionado a quê, Joelma? Eu acho que eu perdi o time aí do contexto que você perguntou. Não, era para saber das portas, mas o senhor já respondeu de colocar entre Bota 10, 15, bota 15, 10 a 15, de cada lado que fica tranquilo, sobra espaço para o alisar e para alguma margem do reboco, viu? no primeiro semestre, professor, alguns professores Ah. ensinam que a gente colocasse, por exemplo, a boneca de no mínimo 5, depois dizem 10. Daí o senhor sugeriu 15. Se a gente bem soubesse desde o começo, né, já fazia o projeto por É porque é projetual, sabe? Isso é bom também, a pluralidade, cada um vê a necessidade da sua área, né? Eu tenho muito contato com execução na obra, né? Execução de obra, e eu vejo que essas portas imprensadas, escadas enclausuradas, dão muito problema, principalmente por causa disso que eu estou falando para vocês. A margem, uma parede de 15, né? Se ela ficar com 17, já consome dos dois lados a margem que tinha para abrir a porta, entendeu? Então, sempre dá um probleminha ou outro. Eu não sei o nome, não lembro do nome, João, desse edifício marinho, não, dessa planta. Se é edifício marinho, não, o nome dessa planta, não, viu? Faz tanto tempo que eu peguei essa planta, eu nem sei onde é que tá a original, eu só limpei para estar aqui na foto. Ei, professor, Oi. o pessoal está pedindo assim, porque já vai começar a aula do outro professor. Eita, já 8 horas, tá certo. Presente, bota Tá bom, presente. presente, viu? Tá bom, gente, bota presente. A gente se vê amanhã na revisão, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês botam aqui, beleza? Beleza. Desculpa, me prolonguei aqui. Valeu, gente, um abraço. Tchau, tchau.